Saudações, mutantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o Will e hoje nós vamos falar sobre o 7º episódio que foi eletrizante de WandaVision. Vamos nessa? Esse episódio tem foco em 4 núcleos de personagens que revezam mais ou menos o tempo de tela quase que igual. A Wanda, o Visão e a Darcy, a Mônica e... rufem os tambores, Agatha Harkness. Bom, se você não se ligou ainda quem é, espera aí que eu já te conto. Esse episódio traz referências diretas aos anos 2000 e uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, que é Modern Family. Os produtores brincam com essa referência, quebrando frequentemente a quarta parede. Essa referência tá até no nome do episódio. E isso é a desculpa perfeita para contar pra gente o que eles estão sentindo, como eles estão se sentindo. Explicar tudo na ótica dos personagens e que cá pra nós é algo que a gente não tinha antes. É um jeito da Disney explicar para quem ainda não tinha entendido, por exemplo, esse momento atual do Visão, que ele tá meio perdido, meio tentando entender o porquê das coisas. Então, desse jeito, eles conseguem mostrar o que tá passando na cabeça dos personagens. Agora a gente vai falar sobre cada um desses núcleos, mas antes de falar sobre a Mônica e os poderes dela, já quero pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal ativando o sininho, beleza? Isso vai ajudar bastante a gente. Falando sobre a Mônica, ela é uma das únicas personagens que tem coragem de enfrentar diretamente a Wanda, e só por isso ela já tem nosso respeito, certo? A Mônica cresceu muito como personagem e nesse episódio, além de ter contato com o plano Catarata que revelou que a espada queria o corpo do Visão para que ele fosse uma arma, ela também buscou nesse episódio finalmente a ajuda de amigos lá da espada que trouxeram um carro especial, meio que espacial, super, ultra, mega, forte e resistente para passar a barreira do Rex. Olha, de cara não deu muito certo, mas claramente esse ato trouxe uma consequência para a vida dela, porque nesse episódio ela finalmente assumiu os seus poderes. A visão dela ficou diferente, até a cor do olho também se alterou por um tempo. Ela encarou o Rex voluntariamente e os poderes de visão dos campos magnéticos ficaram bem claros ali, se minhas aulas de física não falharam muito bem. Teve também poderzinho, raiozinho azul saindo dela no momento de confronto direto com a Wanda. Foi interessante e inesperado e a gente já fala sobre isso, tá bom? A Mônica entrou no Rex e foi direto confrontar a Wanda sobre a necessidade delas se ajudarem, porque o Hayward estava ali para destruir o Westview. Apesar das ameaças, a Wanda sabe que ela tá falando a verdade e não impede que ela tente ajudar em nenhum momento. Lá do lado de fora do Rex, o Hayward realmente está querendo lançar algumas coisas, não sei se no Rex ou no espaço, não fica muito claro aqui. Quero saber o que você acha. Ele tá querendo lançar uma bomba no Rex? Ele dá a entender que é isso, né? Me diz aí, o que você acha? A Mônica foi demais nesse episódio e a cena pós-crédito já dá dicas de que ela vai mexer lá no vespeiro da Agnes, da Agatha Harkness. Ela acabou o episódio numa suposta invasão da casa da Agnes e sendo interrompida pelo falso Pietro. Isso vai dar ruim, com certeza no próximo episódio a gente vai ver as consequências dessa cena pós-crédito. O segundo núcleo que a gente tem que analisar é o núcleo do Visão e da Darcy. A história começa com a Darcy como escapista, que no mínimo é uma ironia, né? Será que é a chave para escapar dessa realidade de alguma maneira? A Darcy tá demais nesse episódio também. Ela comenta logo no começo, quando o Visão dá aquele toque de consciência real nela, que lá no fundinho do coração dela, ela sempre quis fazer parte do show. E logo em seguida eles correm em direção para a casa da Wanda, mas isso não dá em nada, porque eles roubam um carro para ir até lá, e a Wanda coloca 1 milhão de empecilhos no caminho. Aliás, no caminho a Darcy vai explicando tudo o que aconteceu, toda a história do Visão, desde a origem até aquele momento. No fim do episódio a gente até vê o Visão perdendo a paciência e voando pra casa, deixando a Darcy lá, tentando resolver as tretas dele. Bom, a gente ainda não sabe o que vai dar esse encontro da Darcy com a Wanda, né? Isso é uma coisa que é uma incógnita pra gente. Nos próximos episódios provavelmente a gente já vai ter essa resposta. A única coisa que dá pra saber é que o Visão tá de saco cheio. Pelas cenas em que ele quebra a quarta parede e fala diretamente com a gente, fica muito claro que ele não aguenta mais e ele quer resposta, e quer resposta rápido.
Isso nos leva para o terceiro núcleo, que é a própria Wanda. A Wanda tá perdendo o controle, as coisas estão aparecendo e sumindo, se perdendo nas épocas, o controle dos meninos fica mudando toda hora. Os momentos em que ela quebra a quarta parede são demais. Ela desabafa assim completamente sobre não estar conseguindo segurar essa realidade perfeita. Foi louco. Eu amei o tanto de referências a Modern Family, que pra mim é uma série que é demais, todo mundo deveria assistir. E amei o fato da Wanda expor, né, as fragilidades dela nesse episódio. Quando a Mônica entra no Rex pra conversar, a Wanda usa de forma bem explícita os poderes dela, congelando todo mundo. E aí pausa. A Dory voltou, o carteiro que sempre aparece quando tem alguma coisa descontrolada também voltou, e todo o resto da cena, todo mundo fica congelado. Então talvez eles tenham realmente um papel mais relevante do que a gente imaginava, hein? Enfim, nesse momento de confrontamento, ela fala pra Mônica que tá brava pelos mísseis, pelos drones e pelo Pietro. E aí que a gente chega nesse momento de confrontamento em que a Mônica corre pra falar que não tá entendendo essa de Pietro porque não foi ela que mandou isso, ele não. E aí nem a Wanda, nem a Mônica, nem a gente entende nada. Ah, e falando sobre o Pietro, é legal destacar pelo menos duas coisas. A primeira é que ele aparece na primeira cena pós-crédito de uma série do MCU. E a segunda é que do último episódio pra esse, do nada, todo mundo, literalmente todo mundo, já acha que ele não é o Pietro e quer saber quem ele é. Mas a gente fica sem resposta por enquanto, tá bom? Ainda sobre a Wanda, ela não tá sabendo lidar com tantas informações e isso nos remete direto ao comercial desse episódio. O comercial parece muito com um de remédio para dor de cabeça, sabe? Mas na verdade é um antidepressivo. O produto se chama Nexus, que garante que te faz voltar para a realidade ou para uma que você quiser. Na verdade aqui, a Wanda é o Nexus da realidade pela natureza dos poderes dela. E um ser Nexus é aquele que é ligado diretamente a todos os universos. O que isso significa? Não existe uma versão alternativa dela porque ela já está em todas as realidades. Talvez essa seja a primeira referência clara ao multiverso no MCU, dentro das séries e dos filmes. Isso é um momento histórico, hein, que a gente está presenciando. Ah, e a propaganda ainda tira um sarro da cara da Wanda falando porque o mundo não gira ao seu redor. Gira? Nesse caso, a gente sabe que gira ao redor da Feiticeira Escarlate, né? Mais uma vez, nesse episódio, a Agnes aparece para salvar a Wanda, nesses momentos delicados. E talvez aqui a gente tenha a maior revelação desse episódio. Revelação não, vai. Confirmação. A Agnes atua o episódio inteiro sendo guardiã dos meninos. Ela chama os dois pra casa dela pra dar uma folga pra mãe deles, que tá bem estressada e não tá conseguindo controlar tudo. A casa dela é o próprio covil da bruxa, é muito estranho, a gente já fala disso, tá bom? Nesse episódio, o interesse da Agnes pelos filhos da Wanda, que já era claro, ficou escancarado. O Billy, o Icaninho, parece muito à vontade com ela, de um jeito que ele não ficava nem com o próprio tio, suposto tio, porque tá ouvindo as vozes das pessoas de dentro e de fora do Rex na cabeça dele. E ele comenta que gosta dela porque ela é silenciosa por dentro. Tipo, e aí sua bruxa? Eu achei muito fofo esses atores que são muito legais, né? Pena que vão ter que substituir por adultos ou adolescentes se quiserem fazer os filmes dos Jovens Vingadores, né? Mas eu gostei deles muito mesmo. Enfim, como eu tava dizendo, a Agnes finalmente se revelou Agatha Harkness. A Agnes, para interromper a briga da Wanda e da Mônica, leva a feiticeira lá pra casa dela. E lá a gente tem um dos momentos mais importantes da série até aqui. A primeira coisa é que o clima de sitcom morre. Começa mais um clima de filme de terror e suspense, sabe? Pergunta pelos filhos que já estavam lá antes dessa briga começar. E a Agnes fala, eles estão brincando lá no porão. Mas sabe, tá na cara de que não é pra ir lá. Mas como é um filme de terror clássico, ela vai fazer essa burrada e ela vai. Mesmo você não sabendo o que vai encontrar lá embaixo, pode ser que eles só estão lá mesmo, mas dá aquele aperto no coração, fica bem estranho, mas ela vai. Chegando lá embaixo, no porão, parece o covil da bruxa. Sabe aquele no Castelo Rá-Tim-Bum, quando a Morgana faz os feitiços, que é uma coisa tudo escura, tudo roxa, muito estranho? É bem aquilo ali. Tô ficando velho, né? Bom, ela se depara com todos os objetos mágicos e a Agnes segurando o Mr. Scratches.
se declara a Agatha Harkness perguntando se ela achava que era a única garota mágica dali. Bom, veja bem, no MCU a Wanda nunca foi bruxa, nunca foi mágica, nunca foi feiticeira e nem tem o nome Feiticeira Escarlate. Então confirmada mais essa teoria. E aí temos uma abertura de um episódio da Agatha Harkness bem doida que mostra que ela estava por trás de tudo. Ela dava um jeitinho nas coisas sempre que tinha alguma coisa saindo errado, controlava situações e até mesmo as pessoas. E o mais legal são duas situações muito específicas que eu vou contar para vocês agora. A primeira é aquela que mostra uma cena com a Agatha e o Herb na cerca. Lembra que a gente falou lá no segundo episódio que eles estavam questionando sobre a Mônica, sobre a origem da Mônica? Nessa abertura ela deixa claro que estava controlando ele naquele momento. Então a gente sabe aqui que, teoricamente, ela é do time oposto ao da Mônica. A segunda cena, que é bem intrigante, mostra ela aparentemente controlando a chegada do Pietro. Sai uma fumacinha roxa ali que pra gente já é o símbolo oficial da Agatha na série. Tem coisa aí, viu, meus amigos? Ela tá controlando o Pietro de alguma forma. Outro ponto interessante é que o sitcom da Wanda é WandaVision. E o da Agatha é a Agatha, só a Agatha mesmo. Então isso dá uma impressão de que a Agatha realmente agiu sozinha, mas deixa com uma pulga atrás da orelha maior ainda de que ela está querendo, na verdade, esconder quem realmente está por trás disso tudo. Bom, então com o fechamento desse episódio sobram algumas dúvidas para a gente responder ainda. A primeira é, Agatha está trabalhando sozinha? A segunda dúvida é, quem é o Carteiro e a Dory? Por que eles têm consciência, movimento enquanto está todo mundo paralisado? Eles são quais personagens das HQs ou não são personagens das HQs? Deixa aqui seu palpite, tá bom? Outra coisa que a gente ainda tá com dúvida é quem é o engenheiro ou a engenheira espacial que vai aparecer na série. A Mônica já citou essa personagem, mas ela não apareceu. Tudo indicava que ela apareceria logo no começo, mas o que a gente viu foi só uma major da espada, não necessariamente uma engenheira espacial. Então, talvez, né, pode ser que apareça aí já no próximo episódio. Fora isso, a gente precisa descobrir onde estão o Billy e o Tommy. Eles sumiram na casa da Agatha e ficou por isso mesmo. Será que o Visão vai chegar lá e vai encontrar os meninos? Será que ele vai encontrar o Pietro se confrontando com a Mônica? Qual o papel da Darcy no próximo episódio? Já deixa sua teoria aqui que a gente vai responder todas e comentar também, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E esse foi o vídeo sobre o 7º episódio de WandaVision. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Já dá o seu joinha para apoiar o canal. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Ajuda a gente a crescer cada vez mais e trazer mais conteúdo bacana para vocês, beleza? Valeu, até a próxima!